Bom dia, tudo bem com vocês? Nós começamos a nossa série, Os Três Maiores Inimigos do Cristão, a carne, o mundo e o diabo. Falamos da carne, que são as nossas paixões, nossos prazeres, e alguns deles, às vezes até lícitos, mas devido aos excessos, se tornam tremendamente prejudiciais. E falamos como vencer a carne, que é vigiando, orando, a crucificando, como diz Paulo, reduzindo o corpo à servidão, para que, pregando a outros, nós mesmos não fôssemos reprovados. Sobre andar em espírito, andar em obediência, não dar ocasião à carne, porque se a gente viver segundo a carne, a gente vai morrer, nós não conseguimos agradar a Deus, seremos escravos dos nossos desejos. Falamos sobre o mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a arrogância da vida são do mundo e não do Pai. E para vencer o mundo, a Bíblia diz que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então nos apoderar realmente daquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário, é reconhecer a nossa filiação, a nossa nova natureza, a nossa nova inclinação, a nossa nova ética, postura, esperança. Não somos mais estrangeiros, somos agora cidadãos dos céus e gozamos de plena comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E o último inimigo é o diabo. É interessante que a Bíblia não manda você brigar com o diabo. A Bíblia diz assim, sujeitai, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então nós temos que aprender a resistir. Nós temos que aprender a fugir da aparência do mal. Então o inimigo ele vai nos tentar, ele vai ficar à espreita, como diz lá Pedro, vigiai e orai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, procurando quem possa tragar. Então ele fica ali, sondando, observando, se dermos alguma brecha, ou se demonstrarmos os desejos carnais, as atrações pelo mundo, então ele vai providenciar o encontro. E ele não muda a sua tática. Foi assim com Eva, né? A Bíblia vai dizer que Eva, olhando e vendo que aquele fruto era agradável aos olhos, ou seja, de alguma forma eu creio que Eva passeava muito perto daquele fruto, olhava para aquele fruto, e o inimigo viu que ela tinha uma certa atração por aquele fruto. Ele vai sempre trabalhar na necessidade. Observe Jesus. Jesus está no deserto, 40 dias jejuando, aí a Bíblia diz que ele teve fome. Aí o diabo aparece, e o que ele diz? Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Então ele sempre vai observar uma necessidade, uma situação que a gente está passando, uma vulnerabilidade, para tentar nos fazer ceder. Mas eu amo a Deus e louvo a Deus, porque a Bíblia diz que Deus nunca nos deixará ser tentados além das nossas forças. Além dele não nos deixar ser tentados, além da nossa força, com a tentação, ele ainda dará o escape. Então a primeira coisa para vencer o diabo, esse inimigo cruel, esse enganador, porque o diabo é o enganador, ele promete alegria e angustia a alma. Ele promete liberdade e escraviza. Então, para vencê-lo, eu preciso resistir. E segunda coisa, eu preciso encher-me com a palavra de Deus. Como que Jesus venceu o diabo? Está escrito, ele o resistiu usando a palavra. Ele não cedeu à tentação usando a palavra. Está escrito. Aí o diabo percebe, opa, isso aí tem palavra dentro dele. Esse aí conhece. Aí ele vai distorcer a palavra. Também está escrito, aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para não deixar teu pé tropeçar em pedra. Só que ele não termina o versículo, porque diz, não deixará tropeçar os seus pés em pedra para aqueles que andam em todos os seus caminhos. Ele fez isso com Eva. Ele distorce a palavra. Foi assim que Deus diz, do fruto da árvore não poderás comer. E ali ele vai enredando. Então nós precisamos conhecer a palavra para não sermos enganados, para não
perdermos o foco e não cedermos às astutas ciladas do diabo. Por isso que Paulo vai dizer, revestivos de toda a armadura de Deus, para resistir firmes no dia mau, para resistirmos contra todas as astutas ciladas do diabo e depois de terem feito tudo, permanecer firmes. E aí, a carta de João, a primeira carta de João, diz algo fantástico. Jovens, vós sois fortes. Por que os jovens são fortes? Porque a palavra de Deus está em vós e já vencestes o maligno. Então não diz que vai vencer. Os jovens são fortes e já venceram. Por quê? Porque a palavra de Deus está neles. Então, se nos enchermos da palavra de Deus, nós vamos ter capacidade de resistir ao maligno. Nós vamos ter capacidade de vencê-lo. Nós vamos ter capacidade de passar pela prova, dando glória a Deus. Deus te abençoe. Você pode, você é capaz e você vai conseguir. Os inimigos são ferrenhos. A carne está aí, com seus deleites, com seus prazeres, com as suas paixões. O mundo está aí, com as suas atrações e com esse sistema perverso. O diabo está aí tentando, maltratando, subjugando. Mas, como filhos do Deus Todo-Poderoso, cheios do Espírito Santo, abastecidos com a palavra, nós avançaremos. Deus te abençoe, forte abraço e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, tá bom? Até mais e forte abraço, ótima quinta-feira a todos.